39 a.C. Alexandria em chamas. A última rainha do Egito jaz morta em seus aposentos, e com ela morre um segredo que a humanidade não decifrará por mais 2000 anos. Mas em 1921, arqueólogos descobrem um papiro que vira de cabeça para baixo tudo o que sabíamos sobre a mulher mais perigosa da antiguidade. Escreva nos comentários de qual cidade você é. Se ainda não está inscrito, este é o melhor momento, porque hoje vamos revelar os segredos que Roma ocultou durante séculos. Cleópatra VI Filopator. Um nome que fazia tremer as legiões. A mulher que não perdeu uma única batalha pelo coração masculino. A rainha que transformou a sedução em arte da guerra. Mas e se tudo o que nos contaram sobre ela fosse mentira? Os historiadores romanos a retrataram como uma beldade dissoluta, que embriagava os homens com vinho e luxo. Hollywood nos mostrou uma femme fatal de olhos felinos. Mas a verdade é muito mais assustadora, e mais fascinante, do que qualquer mito. Um papiro secreto encontrado por arqueólogos britânicos numa tumba de sacerdote de Ísis continha registros detalhados dos métodos utilizados pela última faraó. Técnicas tão sofisticadas que psicólogos modernos só agora começam a compreender seus mecanismos. Cleópatra não era uma beleza no sentido convencional. As moedas romanas com sua efígie revelam um nariz proeminente, queixo marcado, olhos penetrantes. Mas ela possuía algo muito mais poderoso, a capacidade de adentrar os cantos mais secretos da alma masculina e transformar qualquer inimigo num escravo submisso. Em 20 anos de reinado, seduziu os dois romanos mais poderosos de sua época. Fez com que traíssem a pátria, a família, as tradições dos antepassados. Transformou generais invencíveis em amantes obedientes. E eis como ela fazia isso. O primeiro segredo, o conhecimento. Cleópatra estudava cada uma de suas futuras presas por meses, às vezes, anos. Mantinha toda uma rede de espiões que lhe forneciam informações detalhadas sobre os hábitos, medos, traumas da infância e desejos secretos de seus futuros amantes. Ela sabia sobre César e Antônio mais do que eles próprios sabiam sobre si mesmos. O segundo segredo, a teatralidade. Cleópatra jamais encontrava um homem por acaso. Cada encontro era um espetáculo cuidadosamente planejado, onde tudo era considerado, a iluminação, os aromas, os sons, até a temperatura do ar. Ela surgia como uma deusa descida dos céus especialmente para aquele homem. O terceiro segredo, o conhecimento ancestral. Os sacerdotes do templo de Ísis estudavam a natureza dos desejos e das paixões há milénios. Cleópatra foi iniciada nesses mistérios desde a infância. Sabia ler as pessoas como um livro aberto e conhecia exatamente quais cordas da alma precisava tocar. Mas seu segredo mais terrível era o outro. Cleópatra não apenas seduzia, ela criava dependência. Os homens que caíam em sua teia já não conseguiam viver sem ela. Estavam dispostos a dar tudo, poder, riqueza, honra, contanto que pudessem permanecer ao lado da rainha egípcia. A formação de uma rainha. Cleópatra nasceu numa família onde a traição era coisa corriqueira. Os Ptolomeus governaram o Egito por 300 anos, e nesse tempo irmãos mataram irmãs, filhos derrubaram pais, cônjuges envenenaram uns aos outros. Sobrevivia apenas quem aprendia a ser mais astuto que todos. Desde os 5 anos, a pequena princesa era treinada não apenas em letras e música, mas na arte de sobreviver. Seus mestres eram as mentes mais brilhantes de Alexandria, filósofos, matemáticos, médicos, sacerdotes de cultos antigos. Aos 15 anos, falava fluentemente em 9 idiomas e sabia citar de memória rolos inteiros de Homero. Mas a verdadeira educação de Cleópatra acontecia nos aposentos secretos do palácio, onde apenas os iniciados tinham acesso. Ali eram guardados papiros secretos com conhecimentos ancestrais sobre a natureza das paixões humanas. As sacerdotisas de Ísis acumulavam, ao longo de milénios, saber sobre como influenciar a mente masculina. As rainhas egípcias sempre souberam, a beleza passa, mas o poder permanece apenas com quem sabe governar os desejos alheios. Cleópatra estudou essas técnicas com devoção fanática. Entendia que sua vida dependia da capacidade de transformar inimigos em aliados. Quando completou 18 anos, seu pai morreu e o trono deveria passar a ela e ao irmão mais novo, Ptolomeu XIII. Por tradição, deveriam casar e governar juntos. Mas Cleópatra não pretendia dividir o poder com ninguém. Seu primeiro passo foi afastar os conselheiros do irmão, não os matou, isso seria grosseiro demais. Ela seduziu suas esposas e filhas, transformando servos fiéis de Ptolomeu em aliados secretos seus. Os homens fazem tudo por amor. Mas o irmão mostrou-se mais esperto do que parecia. Em 48 a.C., liderou uma rebelião e expulsou Cleópatra de Alexandria. A jovem rainha de 19 anos estava no exílio, sem exército, sem dinheiro, sem aliados. Parecia que sua história havia terminado. Foi então que chegaram os rumores, o próprio Júlio César estava a caminho do Egito. A conquista de César.
O ditador de Roma perseguia seu inimigo Pompeu e precisava de apoio. Era uma chance que surge uma vez na vida. Cleópatra compreendeu: se conseguisse seduzir César, não apenas recuperaria o trono, mas obteria a proteção da potência mais poderosa do mundo. Mas como chegar a um homem guardado pelos melhores guerreiros de Roma? Como impressionar alguém que havia visto tudo? Ela tinha apenas alguns dias para se preparar. Cleópatra mobilizou todos os seus espiões em Alexandria. Precisava saber tudo sobre César, seus hábitos, gostos, medos, desejos secretos. Cada detalhe poderia ser decisivo. O ditador romano era apreciador de luxo e beleza. Adorava representações teatrais e surpresas inesperadas. Na juventude, havia-se interessado pela filosofia e mística orientais. Mais do que tudo, temia a velhice e o esquecimento. Era aí que era possível atacar. Cleópatra concebeu um plano cuja audácia espantou até seus mais próximos. Ela se infiltraria no palácio onde César estava hospedado e se apresentaria diante dele como a própria encarnação da magia egípcia. O primeiro encontro deveria ser tão marcante que o ditador nunca mais o esqueceria. Noite de 47 a.C. O palácio de Alexandria mergulhado na escuridão. Os guardas romanos dormitam junto aos portões. Um barco atraca silenciosamente numa doca secreta. Dele descarrega um grande embrulho em tecidos finos. Apoldoro, fiel servo de Cleópatra, carrega o precioso fardo pelos corredores secretos do palácio. Os guardas não dão atenção a um escravo com um tapete. Presentes para o ditador chegavam todos os dias. Mas dentro do tapete estava a arma mais perigosa do mundo antigo, uma mulher disposta a tudo pelo poder. Cleópatra não havia simplesmente se escondido no tecido, havia transformado seu aparecimento num ritual mágico destinado a fulminar César. 3 dias antes do encontro, a rainha absteve-se de alimentos sólidos, consumindo apenas mel, leite e infusões de ervas especiais que conferiam à pele um brilho sobrenatural. Esfregava o corpo com óleos de aromas raríssimos que excitavam e embriagavam mais do que qualquer vinho. As sacerdotisas egípcias conheciam segredos que nem as cortesãs romanas suspeitavam. Certos perfumes despertavam no homem ondas de desejo, outros acalmavam e predispunham à confiança. Cleópatra usava uma sinfonia de fragrâncias, cada uma com seu papel na sedução. Seus cabelos estavam impregnados de mirra e âmbar. No pescoço, óleo de lírios brancos, evocando inocência e pureza. Entre os seios, uma gota de extrato de jasmim, que enlouquecia os homens de desejo. Nos pulsos, óleo de sândalo, que transmitia mistério e profundidade. Mas a mais importante de suas armas era a voz. Cleópatra treinou por 3 dias com os melhores atores de Alexandria, buscando um timbre especial, grave, sensual, envolvente. Cada palavra deveria penetrar na alma e ali permanecer para sempre. Seu vestido era tecido com o mais fino linho egípcio, quase transparente, mas que escondia mais do que revelava. As cortesãs experientes sabem, a imaginação masculina é mais poderosa do que qualquer nudez. A insinuação excita mais do que a explicação. As joias de ouro foram escolhidas não pela beleza, mas pelo impacto psicológico. Uma pulseira em forma de serpente falava de sabedoria e perigo. Um colar com a imagem da deusa Ísis reforçava sua origem divina. A diadema com Ouraeus, a cobra sagrada, proclamava seu poder sobre a vida e a morte. Até a pose em que apareceria diante de César fora cuidadosamente ensaiada. Ela deveria reclinar-se como uma deusa descida dos céus. Cada curva do corpo, cada gesto, cada olhar, tudo a serviço de um único objetivo: fazer o ditador romano esquecer o resto do mundo. Mas a verdadeira arma de Cleópatra não estava na beleza nem nos aromas. Sua força principal era uma inteligência capaz de analisar o interlocutor em segundos e encontrar seus pontos vulneráveis. Ela havia estudado César melhor do que ele próprio se conhecia. César estava sentado em seu gabinete, analisando relatórios de reconhecimento. 52 anos de vida, metade deles em guerras e intrigas políticas. Havia visto tudo: traição de amigos, morte de inimigos, subjugação de povos. Parecia que nada mais poderia surpreendê-lo. O ditador estava cansado. As campanhas da Gália haviam minado sua saúde. A guerra civil contra Pompeu havia exaurido sua alma. Sentia a aproximação da velhice e sabia que o tempo para grandes realizações era cada vez menor. Naquele momento, bateu à porta um escravo alexandrino. Apoldoro trouxe um tapete luxuoso e curvou-se respeitosamente. César apenas acenou. Presentes de nobres egípcios, rotina. Mas quando o tecido se abriu, o ditador ficou imóvel. Diante dele estava uma mulher como nunca havia visto. Não foi a beleza que o impressionou, romanos conheciam mulheres mais belas. Não foi a riqueza dos trajes, em Roma o luxo era trivial. O que o espantou foi outra coisa: a sensação de estar na presença de uma divindade. Cleópatra reclinava como uma estátua viva de deusa, e o ar ao redor dela parecia eletrizado.
Ela se levantou devagar, e cada movimento era tão gracioso que César sentiu uma agitação que não conhecia desde a juventude. Os olhos dela olhavam diretamente para sua alma, como se vissem todos os seus segredos. Quando ela falou, sua voz soou como música das esferas celestiais. Grande César, disse ela em latim impecável, com um leve sotaque egípcio que só acrescentava encanto. Sou Cleópatra, última da linhagem dos Ptolomeus, e vim pedir-te não piedade, mas o direito de ser aliada de uma grande potência. Suas palavras foram escolhidas com precisão milimétrica. Ela não implorava ajuda, isso a diminuiria aos olhos do romano. Oferecia uma aliança entre iguais, ainda que soubesse toda a audácia dessa afirmação. César estava habituado à lisonja e à subserviência. O orgulho da rainha egípcia o intrigava. O golpe decisivo vieram nas palavras seguintes. Dizem que és o maior general desde Alexandre Magno. Mas eu sei que és maior que Alexandre. Pois ele conquistou o mundo pela força, e tu o recriais pela sabedoria. Essas palavras acertaram em cheio. César havia sonhado a vida inteira em superar a glória do rei macedonio. Cleópatra não apenas lisonjeava seu orgulho, demonstrava compreender suas aspirações mais íntimas. O ditador convidou a rainha a sentar e mandou servir vinho. Mas Cleópatra estava preparada. Recusou o vinho romano e pediu a Apoldor que trouxesse um cálice com a bebida dos deuses, uma mistura de vinho egípcio de primeira qualidade com mel, especiarias e ingredientes secretos que relaxavam e predispunham à sinceridade. César provou o drink egípcio e sentiu um calor se espalhando pelo corpo. Cleópatra bebeu do mesmo cálice, sinal de confiança que definitivamente o conquistou. Ela falou sobre o Egito, seus mistérios ancestrais, a sabedoria dos faraós, e seus relatos hipnotizavam mais do que qualquer poção. Pouco a pouco, a conversa derivou para assuntos pessoais. Cleópatra perguntava a César sobre suas campanhas, seus planos para o futuro, seus sonhos e medos. Ela ouvia com uma atenção que nenhuma outra mulher jamais lhe havia dado. A noite voou. Quando o dia amanheceu, César percebeu que estava apaixonado. Não pela beleza ou pela juventude, mas pela inteligência e força de espírito dessa mulher extraordinária. Cleópatra havia atingido seu objetivo. O homem mais poderoso do mundo tornara-se seu prisioneiro. Roma aos pés da rainha. Depois daquela noite famosa em Alexandria, a vida de César mudou para sempre. O ditador acostumado a conquistar os outros foi ele próprio conquistado. Não apenas devolveu o trono do Egito a Cleópatra como ficou em Alexandria por 2 meses, um luxo inaudito para quem governava metade do mundo. Esses 2 meses foram uma revelação para o general romano. Cleópatra mostrou-lhe um Egito que nenhum estrangeiro havia visto, templos secretos onde sacerdotes guardavam conhecimentos de milénios, bibliotecas subterrâneas com papiros que continham os segredos do universo, rituais de tirar o fôlego. Mas a maior descoberta foi a própria rainha. A cada dia, César se convencia de que tinha diante de si não apenas uma bela mulher, mas uma estadista igual a ele em inteligência. Cleópatra entendia de economia melhor do que os questores romanos, de diplomacia melhor do que os senadores, de assuntos militares melhor do que muitos legados. Quando César finalmente voltou a Roma, Cleópatra não o deixou partir. Sabia que a distância mata a paixão, e precisava manter sua influência sobre o homem mais poderoso do mundo. Meio ano depois, a rainha egípcia chegou à Cidade Eterna. Sua vinda foi o acontecimento de que toda Roma falou. Cleópatra não simplesmente chegou, ela organizou um desfile triunfal que eclipsou até os cortejos dos generais vitoriosos. Uma carruagem dourada puxada por cavalos brancos, centenas de servos em trajes exóticos, gaiolas com animais nunca vistos. César instalou a amada em sua vila além do Tibre, oficialmente, como hóspede de honra. Unoficialmente, toda a cidade entendia a verdadeira natureza do relacionamento. Cleópatra transformou a vila numa réplica do Palácio Alexandrino. Artesãos egípcios pintaram as paredes com cenas da vida dos faraós. Nos jardins surgiram plantas e pássaros raros. À noite ecoava música oriental, e o ar estava impregnado de incenso. Mas a verdadeira conquista de Roma não acontecia na vila, acontecia nos corações dos romanos. Cleópatra recebia em sua casa as pessoas mais influentes da cidade, senadores, homens ricos, intelectuais, esposas de cidadãos poderosos. Cada recepção era um espetáculo memorável. Ela havia estudado a aristocracia romana com o mesmo cuidado com que havia estudado César. Sabia quais senadores ambicionavam o poder, quem precisava de dinheiro, quem sofria de solidão. Para cada um, encontrava as palavras certas, os gestos certos, os presentes certos. As esposas dos patrícios romanos, habituadas aos costumes severos da República, eram encantadas pela liberdade da rainha egípcia. Cleópatra não disfarçava seus sentimentos, não fingia ser uma matrona modesta. Era mulher na plenitude da palavra, e as romanas a invejavam secretamente. Os homens se admiravam com sua erudição.
Cleópatra podia discutir filosofia com os sábios, poesia com os escritores, comércio com os mercadores. O mais importante foi o nascimento de um filho. O pequeno Cesarião tornou-se o símbolo vivo da aliança entre Roma e o Egito. César, que não tinha filhos de sua esposa legítima, adorava o menino. Cleópatra entendia que estava agora unida ao ditador não apenas pela paixão, mas pelo sangue. 3 anos a rainha egípcia passou em Roma. E esses 3 anos mudaram o rosto da cidade eterna. O luxo oriental virou moda. Os romanos começaram a se interessar pela filosofia e religião egípcias. A própria república ia se transformando, imperceptivelmente, numa monarquia de tipo oriental. Cleópatra conseguira o impossível, fazer Roma amar o Egito. A morte de César e o encontro com Antônio. 15 de março de 44 a.C. César jaz morto aos pés da estátua de Pompeu, e junto com ele desmorona o mundo de Cleópatra. 23 facadas interromperam não apenas a vida do ditador, mas todos os planos da rainha egípcia para o domínio do mundo. Cleópatra não chorou, não lamentou, não amaldiçoou os assassinos. Trancou-se nos aposentos com o pequeno Cesarião e por 3 dias meditou sobre o futuro. A rainha sabia que o luto era um luxo que não podia se dar. Em Roma, emergia um novo aspirante ao poder, Marco Antônio, companheiro e amigo do falecido César. Cleópatra estudou os relatórios de seus espiões sobre o novo senhor de Roma com o mesmo afinco com que havia estudado o próprio César. Mas Antônio era um homem completamente diferente. Se o ditador se distinguia pelo cálculo frio, seu sucessor era célebre pelo temperamento inflamado e pelas paixões desmedidas. 40 anos de vida em guerras e banquetes constantes. Antônio era um romano da velha guarda. Guerreiro corajoso, amigo generoso, amante irresponsável. Mas Cleópatra via mais fundo. Por trás da máscara de boêmio descuidado escondia-se um político inteligente, que compreendia, após a morte de César, Roma precisava de uma mão forte. Antônio tinha tropas, dinheiro e o apoio dos veteranos. Faltava apenas uma coisa: legitimidade. E ainda havia sua fraqueza, que a rainha egípcia sabia explorar melhor do que ninguém. Antônio adorava o luxo, a teatralidade, tudo o que fosse vistoso e inusitado. Sonhava com a glória de Alexandre Magno e se via como senhor do Oriente. Cleópatra podia dar-lhe tudo isso. Cleópatra abandonou Roma discretamente, sem cerimonias. Mas antes de partir, fez algo que espantou até os romanos mais experientes: foi ao Senado e exigiu que Cesarião fosse reconhecido como herdeiro legítimo do pai. Os senadores ficaram chocados com a audácia da egípcia. Foi claro que o pedido seria rejeitado, mas a semente da dúvida estava plantada. O nome de Cesarião passou a ser conhecido por todo o romano. De volta a Alexandria, Cleópatra iniciou a preparação para a caçada mais importante de sua vida. A oportunidade logo chegou. Antônio convocou Cleópatra à cidade asiática de Tarso para explicações sobre suas supostas ligações com os conspiradores contra César. Formalmente, era um procedimento judicial. Na prática, era a chance que a rainha esperava há 3 anos. Cleópatra compreendia: haveria apenas uma tentativa. Se não conseguisse encantar Antônio no primeiro encontro, não haveria segunda oportunidade. A derrota significava não apenas a perda do trono, mas a morte. O espetáculo de Tarso. Verão de 41 a.C. O rio Cidno corre em direção ao Mediterrâneo, e em suas margens estende-se a antiga cidade de Tarso. Aqui, nesse canto esquecido da Ásia Menor, devia ser decidido o destino de 2 grandes impérios. Marco Antônio aguardava a chegada da rainha egípcia sem suspeitar que se preparava para ser o protagonista do mais grandioso espetáculo de sedução da história. Cleópatra passou meses preparando o encontro. Para César havia criado a imagem de uma misteriosa deusa oriental, para Antônio era preciso algo completamente diferente. O triunviro romano adorava o luxo, a teatralidade, tudo o que fosse vistoso. Portanto, o espetáculo deveria superar todas as suas expectativas. A rainha egípcia decidiu aparecer diante de Antônio na pele da deusa Afrodite, não apenas uma mulher bela, mas a própria deusa do amor, descida dos céus especialmente para ele. Essa audácia poderia tanto conquistar o triunviro quanto enfurecê-lo até a loucura. Cleópatra escolheu o risco. Na manhã do 14º dia do mês, os habitantes de Tarso ouviram sons de música sobrenatural vindos do rio. No horizonte apareceu algo nunca visto, uma barca dourada, faiscando ao sol como uma estrela caída. Os remos eram de prata, as velas púrpuras bordadas a ouro. Na proa da embarcação reclinava-se uma mulher com trajes de deusa. Seu vestido era tecido em ouro, e o corpo estava coberto de joias no valor de uma cidade inteira. Ao lado dela, meninos vestidos de cupidos abanavam com plumas de pavão. O ar ao redor da barca estava impregnado de aromas de incenso raríssimo. Os músicos tocavam melodias que paravam o coração. Todo aquele espetáculo era tão belo que parecia um sonho ou uma visão.
Os habitantes da cidade abandonavam seus afazeres e corriam à margem para ver o prodígio. Antônio estava em sua tenda analisando as queixas dos moradores locais quando ouviu gritos de entusiasmo. Espreitou para fora e viu multidões correndo para o rio. A praça diante de seu tribunal esvaziara-se. Até os litigantes tinham abandonado a audiência. O triunviro compreendeu: Cleópatra havia chegado. Mas o que ele viu superou todas as suas expectativas. Antônio muito havia ouvido falar da beleza da rainha egípcia, mas ninguém lhe havia falado de sua capacidade de transformar a realidade num conto mágico. A barca atracou na margem e Cleópatra desceu à terra. Cada um de seus movimentos era imbuído de graça divina. Ela não andava, planava sobre o chão, como uma verdadeira deusa. A multidão ficou em silêncio reverente e então explodiu em aclamações. A rainha egípcia aproximou-se da tenda de Antônio acompanhada de um séquito vestido como deuses e deusas do Olimpo. Não era simplesmente a chegada de uma soberana de um país aliado. Era a manifestação do mundo divino aos mortais. Antônio saiu ao encontro da hóspede, tentando manter a dignidade de magistrado romano. Mas por dentro estava completamente abalado. O guerreiro de 40 anos, habituado aos perigos e surpresas, sentia-se como um adolescente diante de uma beleza não terrena. Cleópatra o cumprimentou num latim impecável, mas com aquele sotaque especial que transformava cada palavra em música. Não se desculpou pelo atraso, não justificou o fausto de sua chegada. Deusas não explicam suas ações a mortais. Marco Antônio, disse ela, e sua voz soou como um sino de prata. Vi não como acusada diante de um juiz, mas como Afrodite diante de seu amado Ares. Pois tu és o deus da guerra, e eu sou a deusa do amor. Estamos destinados a estar juntos. Essas palavras feriram o triunviro no coração. Cleópatra não apenas adulava seu orgulho ao compará-lo ao deus da guerra, propunha uma aliança entre iguais. Não implorava perdão, concedia seu amor como suprema recompensa. Antônio convidou a rainha a entrar em sua tenda. Mas Cleópatra sorriu e sacudiu a cabeça. Uma deusa não vai visitar um mortal, é o mortal que deve vir até ela. Ela convidou o triunviro para sua barca, e ele, esquecendo a dignidade, aceitou. O jantar na barca dourada se tornou lenda. Cleópatra transformou uma simples refeição num banquete dos deuses. Louça de ouro, iguarias raríssimas, vinhos que nenhum romano jamais havia provado. Mas o principal enfeite da mesa era a anfitriã. A rainha egípcia conversava com Antônio como entre iguais. Perguntava sobre suas campanhas, compartilhava planos para o desenvolvimento do Egito, citava poetas antigos. Sua erudição impressionava, e sua beleza embriagava mais do que qualquer vinho. Mas a arma mais poderosa de Cleópatra era a gargalhada. Ela sabia rir de um jeito tão contagiante que Antônio esquecia tudo ao redor. Em sua companhia, o sério triunviro romano se transformava num jovem alegre, disposto a qualquer loucura por um sorriso da bela egípcia. A noite voou. Quando a aurora começou a clarear, Antônio percebeu que estava perdido. Cleópatra havia conquistado não apenas seu corpo, mas sua alma. Estava pronto para dar-lhe tudo, poder, riqueza, a própria vida, contanto que ela ficasse ao seu lado. O declínio e o fim. 11 anos durou o romance que abalou os alicerces do mundo antigo. 11 anos Cleópatra e Antônio governaram o Oriente, como rei e rainha, sonhando com a criação de um novo império. Mas seu amor era luminoso demais, audacioso demais, perigoso demais para a tranquilidade do mundo. Em Roma, crescia um novo aspirante ao poder, Otávio, filho adotivo de César. Jovem, frio, calculista, era o oposto exato do apaixonado Antônio. Otávio compreendia que para se tornar governante único precisava destruir o triunviro e sua amante egípcia. A propaganda de Otávio retratava Cleópatra como um demônio encarnado, e Antônio como um traidor que vendera Roma pelos encantos de uma mulher. Por toda a Itália corriam histórias de como a bruxa egípcia havia enfeitiçado o general romano e o fez esquecer seu dever para com a pátria. Mas a verdade era mais complexa. Antônio não era um fantoche nas mãos da rainha. Havia escolhido conscientemente o Oriente, pois via nele o futuro. Roma havia esgotado suas possibilidades, e as riquezas egípcias poderiam fornecer novas forças para conquistas. Em 34 a.C., Antônio e Cleópatra realizaram uma cerimônia que rompeu definitivamente os laços com Roma. Em Alexandria, realizaram as doações, onde o triunviro oficialmente transferiu as províncias orientais para os filhos que tinha com a rainha egípcia. Cleópatra tornou-se rainha dos reis. Era uma declaração aberta de guerra a Roma. Otávio recebeu o pretexto que tanto esperava. A campanha militar começou em 32 a.C. Antônio e Cleópatra reuniram forças enormes, 500 navios, 100.000 infantes, 12.000 cavaleiros. Mas Otávio tinha uma arma mais poderosa, lutava por Roma, enquanto seus adversários lutavam por ambições pessoais. Os legionários romanos sabiam que, se Antônio vencesse,
a Itália viraria província de um império oriental. Isso lhes dava uma força que os mercenários não tinham. A batalha decisiva ocorreu em 2 de setembro de 31 a.C., no Cabo Ácio. A frota de Cleópatra e Antônio superava o adversário em número e equipamento, mas era inferior em espírito de combate. Quando o desfecho do combate ficou claro, a rainha egípcia foi a primeira a abandonar o campo. Sua decisão era racional: para que morrer numa batalha perdida, quando se pode preservar as forças para uma nova guerra? Mas Antônio interpretou a retirada da amante como traição. Abandonou sua frota e seguiu Cleópatra ao Egito. A derrota em Ácio foi o início do fim. Os aliados foram, um a um, passando para o lado de Otávio. O tesouro egípcio esvaziava-se, o exército se dispersava. Os amigos viravam inimigos. Cleópatra e Antônio estavam numa armadilha de suas próprias ambições. No verão de 30 a.C., as tropas de Otávio chegaram a Alexandria. A resistência era inútil. Antônio tentou negociar com o vencedor, mas recebeu uma recusa. Otávio exigia capitulação incondicional e a entrega da rainha egípcia. Em 1º de agosto, Antônio se suicidou, acreditando numa falsa notícia sobre a morte de Cleópatra. Morreu nos braços da mulher amada, sussurrando-lhe as últimas palavras de amor. Com ele, acabou a era das grandes paixões que mudam o curso da história. O último ato. Cleópatra ficou sozinha diante de uma derrota inevitável. Mas mesmo naquele momento não perdia a esperança. Decidiu fazer a última aposta, tentar seduzir o próprio Otávio. 10 de agosto de 30 a.C. As legiões romanas entraram em Alexandria. A cidade que por 300 anos havia sido o centro do mundo helenístico rendeu-se aos novos senhores quase sem resistência. Mas no palácio real ainda estava a mulher que não pretendia se entregar. Cleópatra trancara-se no mausoléu que mandara construir para si ainda em vida. Era uma construção majestosa em mármore branco, ornada de ouro e pedras preciosas. Ali a rainha se preparava para o último ato de seu drama pessoal. Otávio sabia, uma Cleópatra viva era mais perigosa do que uma morta. Se ela se suicidasse, tornaria-se mártir aos olhos dos egípcios. Se a executassem em Roma, transformaria-a em símbolo de resistência à tirania. O jovem governante entendia que precisava quebrar a rainha, fazê-la reconhecer voluntariamente a derrota. Quando as tropas de Otávio tomaram os filhos de Cleópatra como reféns, ficou claro, a vida deles dependia do comportamento da mãe. Era um golpe do qual nenhuma mulher comum se recuperaria. Mas Cleópatra não era uma mãe comum. Compreendia que ceder à humilhação condenaria seus filhos a viver como reféns. Melhor morrer como rainha livre do que viver como escrava do vencedor. A rainha egípcia recusou todas as propostas de capitulação. Então Otávio decidiu encontrá-la pessoalmente. Estava certo de sua invulnerabilidade. Afinal, Cleópatra tinha 39 anos, havia perdido o marido, estava à beira do abismo. Que perigo poderia representar uma mulher destruída? Mas o governante romano subestimou sua adversária. Cleópatra preparava-se para esse encontro como para seu último combate. Sabia que tinha apenas uma chance de mudar o rumo dos acontecimentos. Precisava seduzir Otávio da mesma forma que havia seduzido César e Antônio. Quando o general romano entrou no mausoléu, não viu uma prisioneira abatida, mas uma rainha em todo o seu esplendor. Cleópatra repousava num leito dourado em trajes suntuosos, adornada de joias. Mesmo diante da morte, permanecia invicta. Mas Otávio não se parecia com seus predecessores. Frio, calculista, desprovido de ilusões românticas, via na rainha egípcia apenas uma adversária política. Sua beleza não o impressionava, sua inteligência não o intrigava, suas palavras não o encantavam. Cleópatra percebeu, sua arma principal havia perdido o poder. A era das grandes paixões havia terminado. Começava o tempo dos pragmáticos e dos cínicos. Otávio ofereceu-lhe a vida em troca de participar de seu triunfo em Roma. A rainha deveria passar pelas ruas da cidade eterna acorrentada, como símbolo do Oriente subjugado. Para a orgulhosa egípcia, isso era pior do que a morte. Cleópatra pediu licença para fazer as últimas ofrendas aos deuses e ficou sozinha no mausoléu. Sabia que era hora de partir. Ela sairia da vida com a mesma teatralidade com que a havia vivido. 12 de agosto. Os servos encontraram Cleópatra morta. Ela repousava no leito dourado em vestes reais, como se simplesmente adormecida. Ao lado, as servas Ira e Cormião, também mortas. Nenhum sinal de violência, nenhuma ferida, nenhum rastro de veneno. A lenda diz que a rainha se suicidou deixando uma serpente venenosa mordê-la. Mas pesquisadores modernos duvidam dessa versão. O mais provável é que Cleópatra tenha tomado um veneno de ação rápida, cujo segredo conheciam apenas os sacerdotes egípcios. Otávio mandou enterrá-la ao lado de Antônio. Assim terminou a vida da última rainha do Egito,
a mulher que conseguiu conquistar dois dos maiores romanos de sua época. O legado imortal. Mas sua morte foi o início de uma nova lenda. Os historiadores dos séculos seguintes criaram a imagem de Cleópatra como a sedutora que arruinava os homens com seus encantos. Os autores romanos a retratavam como uma mulher devassa que usava a beleza para fins políticos. Os escritores cristãos viam nela um símbolo de pecado e devassidão. Mas os saberes secretos da rainha egípcia não desapareceram com ela. As servas que sobreviveram à queda da dinastia levaram os segredos de sua senhora para Roma, a Grécia, outros países. As técnicas de sedução que Cleópatra utilizava foram transmitidas de geração em geração. Passaram-se 2000 anos, mas o nome de Cleópatra ainda inflama a imaginação. Filmes, livros, óperas, pinturas, inúmeras obras de arte são dedicadas à última rainha do Egito. Psicólogos modernos explicam o fenómeno Cleópatra do ponto de vista científico. Ela compreendia intuitivamente os princípios que a ciência moderna denomina programação neurolinguística. A rainha egípcia sabia encontrar os medos e desejos inconscientes dos homens e utilizá-los para alcançar seus objetivos. Seu principal segredo era a capacidade de criar em seu interlocutor a sensação de exclusividade. Cada homem ao lado de Cleópatra se sentia especial, escolhido, digno do amor de uma deusa. Ela não apenas bajulava, fazia as pessoas acreditarem em sua própria grandeza. O segundo segredo era a imprevisibilidade. Cleópatra nunca era entediante. Cada encontro com ela se tornava uma aventura, cada conversa uma revelação. Ela sabia surpreender, chocar, encantar. Na companhia da rainha egípcia, a vida comum parecia cinzenta e insípida. O terceiro segredo era a superioridade intelectual. Cleópatra era mais culta do que a maioria dos homens de sua época. Podia sustentar uma conversa sobre qualquer tema, dar um conselho sábio, resolver um problema difícil. Os homens se admiravam não apenas com sua beleza, mas com sua inteligência. O mais importante, Cleópatra nunca se rebaixava a implorar. Oferecia uma aliança entre iguais, dava seu amor como recompensa, não o vendia como mercadoria. O orgulho da rainha egípcia era tão atraente quanto sua beleza. No entanto, por todas as suas conquistas, Cleópatra pagou um preço terrível. Sacrificou a simples felicidade feminina pelo poder e pela glória. Seus filhos cresceram como reféns de jogos políticos. Seus amantes tornaram-se peões na luta pelo domínio do mundo. A história de Cleópatra é um aviso sobre o perigo das ambições ilimitadas. A rainha egípcia queria demais e no fim perdeu tudo. Seus métodos eram impecáveis, mas seus objetivos revelaram-se inalcançáveis. É impossível conquistar o mundo pela força do charme sozinho. As feministas modernas veem em Cleópatra um símbolo do poder feminino. Ela provou que as mulheres são capazes de competir de igual para igual com os homens na política e na diplomacia. A rainha egípcia usou sua feminilidade como arma e alcançou um poder inacessível à maioria dos homens. A verdade, como sempre, está no meio. Cleópatra foi uma personalidade excepcional que utilizou todos os meios à sua disposição para alcançar seus fins. Num mundo onde as mulheres não tinham direitos políticos, ela encontrou a maneira de influenciar o curso da história. Seus métodos podem parecer cínicos, mas eram eficazes. Em 20 anos de reinado, Cleópatra transformou o Egito de um protetorado romano em aliado em pé de igualdade. Quase criou um novo império que poderia ter mudado toda a história europeia. Os segredos da rainha egípcia são atuais ainda hoje. Numa era de igualdade, as mulheres não precisam da sedução para conquistar o poder, mas a capacidade de influenciar pessoas, criar a impressão certa, encontrar o caminho para o coração de um interlocutor são habilidades que continuam valiosas. Cleópatra ensinou ao mundo a lição mais importante: o poder verdadeiro não está na força, mas na capacidade de fazer os outros acreditarem na sua grandeza. A rainha egípcia não era a mais bela, nem a mais rica, nem a mais poderosa mulher de seu tempo. Mas era a mais inteligente na arte de governar pessoas. Sua história nos lembra que a natureza humana não muda. Os homens ainda sonham em se sentir heróis e conquistadores. As mulheres anseiam pelo poder e pelo reconhecimento. As pessoas estão dispostas a seguir quem lhes promete grandeza e glória. Cleópatra entendeu essas leis há 2000 anos e as utilizou com genialidade precisa. Seus métodos foram implacáveis, mas eficazes. Seus objetivos, grandiosos, mas inalcançáveis. Sua vida, deslumbrante, mas trágica. Se esta história te tocou ou surpreendeu, deixa um like e não esqueça de se inscrever. Porque os mistérios do passado nos ajudam a compreender o presente, e as lições da história permanecem relevantes em todos os tempos.